Bom, no vídeo da semana passada ficou faltando fazer essa parte aqui e a parte final do painel traseiro, que é essa daqui, ó. Essa daqui eu ainda não desenhei a peça, daqui a pouco eu vou fazer essa peça também. Mas essa daqui, que era isso daqui, que é o final da lateral, já está pronto. Então essa peça aqui está pronta, eu já posso levar ela para o lugar lá e fazer a soldagem da peça no lugar. Essas marcações que vocês estão vendo aqui, esses pontos, é onde a gente vai fazer furo para fazer pontos de abotoadura lá na carroceria do carro. Beleza? Esse pedacinho aqui já está pronto, preparado, tratado aqui na parte de fora com Line Fox. Na parte de dentro eu já pintei com a tinta de zinco. Vou fazer as furações que eu tenho que fazer. Aqui embaixo também tem alguns que eu preciso fazer. Já vou levar para o lugar para começar a fazer a soldagem dessa peça aqui no lugar. Que aqui a gente vai soldar a fio. Essa daqui a gente tem que fazer a soldagem por completa, porque é uma parte de acabamento e fica na parte externa do carro. E ela precisa ser muito bem acabada para ficar com uma boa aparência. Beleza? Então esse daqui é o próximo passo agora, para a gente mostrar no vídeo de hoje para vocês. Colocar essa peça, redesenhar uma peça dessa daqui, montar no lugar, finalizar a parte de baixo e depois fazer a parte de cima, que a gente vai trocar uma peça que daqui a pouco eu mostro para vocês, beleza? Então esse pedaço aqui que não existia, agora já tem um pedaço novo para a gente colocar no lugar. Prontinho, pessoal, aqui a peça está colocada no lugar. Ainda vocês estão vendo aqui, ó, que existe uma distância entre as duas peças, porque a gente vai ajustar ela na hora de fazer a soldagem, ó. Então na hora do momento da soldagem a gente vai ajustar ela para que a gente consiga que fique assim as duas chapas, ó. E aí a gente consegue uma soldagem o mais perfeito possível. Beleza? Aqui aquele finalzinho que eu falei no vídeo passado, que a chapa dobra aqui e é soldada nesse trecho, e depois essa parte aqui faz o acabamento nessa lateral aqui, finalizando essa parte traseira aqui do carro. Beleza? A peça está no lugar, alinhada. Agora eu vou começar a soldar isso daqui. Vou soldar toda essa peça, fazer o desbaste, tirar tudo para a gente deixar aqui a aparência do ponto de solda o mínimo possível. Eu vou demorar um pouco para fazer a soldagem disso aqui, que eu vou soldar isso aqui com muita tranquilidade, para que o empeno vai ter, não tem jeito, mas seja o menor possível. Beleza? Então agora eu vou preparar a máquina, ligar tudo e começar a soldar essa peça no lugar. Bom, como vocês viram aí, essa parte está finalizada, pronta, cordão de solda desbastado, acabamento pronto e ficou um resultado muito bom. Deu bastante trabalho para fazer a soldagem dessa peça. Deixa eu arrumar a minha posição aqui, que aí o foco fica melhor também. Bom, eu acho que assim ficou um pouco melhor, né? Para eu conseguir mostrar aqui para vocês. Aí, agora sim. Então deu um pouco de trabalho para fazer o desbaste aqui do cordão de solda. Aqui ainda tem um pequeno desenho ainda da solda, ó, aqui na parte de baixo. Deixa eu ver se eu melhoro o foco aqui. Aqui, ó. Aqui ainda tem um pequeno desenho da marca da solda, mas isso aqui o primer PU já cobre. Se o emborrachamento vir até essa linha aqui em cima, o emborrachamento já cobre. E se quiser fazer um acabamentinho também com massa, aqui não tem problema nenhum. Apesar de que essa parte fica toda coberta pelo para-choque. Beleza? Essa parte aqui tá pronta, finalizada. O trabalho deu bastante trabalho, como eu disse, mas ficou com um resultado muito bom. Agora eu vou desenhar esse pedaço aqui atrás, ó, do painel traseiro, para terminar essa parte aqui da parte traseira do carro, da lateral do carro. Depois a gente vai para o outro lado tem um furo nesse ponto aqui. Eu acredito que seja só essa parte que esteja ruim, o restante esteja bom. Mas isso aí só quando a gente limpar aquela parte para saber. O importante aqui é que nesse momento essa parte aqui está finalizada, pronta, e a gente pode seguir para o passo seguinte, que é fazer essa peça aqui. Antes de eu passar para aquela parte ali de fazer o final do painel traseiro, só para mostrar aqui para vocês, né? Isso aqui é o que estava ali.
é o pedaço ruim. Agora aqui já é o pedaço novo no lugar. E eu já apliquei aqui um spray de zinco da Color Art. Zincagem a frio, só para proteger essa parte aqui, para não pegar impurezas, não enferrujar, não pegar umidade, nem nada. Agora ela fica ali, vai ficar aí com essa tinta de zinco. Isso aqui vai secar, depois a gente faz a aplicação do Primer PU aqui em cima. Ele já vai nivelar essas pequenas coisinhas aqui, ó. Aqui, por exemplo, é um pontinho que ficou um pouquinho baixo, mas isso aqui o Primer PU já corrige. Então depois a gente dá uma camada de Primer PU, ele vai ter que vir até aqui em cima. Faz o emborrachamento e já está finalizado aqui o trabalho na parte de baixo, beleza? Só para concluir o assunto e mostrar como é que ficou aqui essa parte. Deixa eu pegar uma luz aqui. Agora com a lâmpada aqui eu consigo mostrar um pouquinho mais claro para vocês, eu acredito. Acho que assim fica melhor, né? Usando a lâmpada aqui como flash. Aí é o acabamento final da peça. Certo? Então essa parte aqui está pronta. Esperar essa tinta de zinco secar, depois a gente dá o primer aqui em cima e faz o acabamento final, que é a montagem de tudo. Lógico, pinta primeiro, depois a gente monta tudo. Então essa parte aqui está finalizada. A última peça que a gente tinha que fazer do lado lado motorista era o final do painel traseiro do carro. E a gente já reconstruiu esse pedaço aqui, ó. A gente já refez ele. Já está pronto para ir no lugar, certo? Aqui tem as marquinhas das batidas do martelo, das talhadeiras, da morsa, mas isso aqui não interfere em nada, não prejudica nada no acabamento. Além de ficar do lado de dentro, não vai aparecer e não tem problema nenhum. Aqui na parte de fora, o acabamento é um pouquinho mais diferente, não tem tanta marquinha assim, mas quando a gente fizer o desbaste do cordão de solda que vai ser feito aqui em cima, a gente dá uma polida aqui com o disco flap e esses detalhezinhos somem. E depois também quando aplicar aqui o primer, fizer o acabamento, todas essas peças, todos esses detalhezinhos somem e aí o acabamento fica muito bom. Beleza? Então essa aqui é a parte velha, que tá ruim aqui nas partes de baixo, e a gente já refez o pedaço novo aqui para colocar no lugar. Agora é moldá-la no lugar. Hoje é o dia seguinte, eu fiz isso aqui hoje no final da tarde, era quase 8 horas da noite quando eu terminei de fazer isso aqui. Pintei com tinta de zinco, aqui por dentro já está seco a tinta de zinco, então a gente já pode colocá-la no lugar. Agora é começar a prender ela com um alicate lá na parte onde ela vai ficar, começar a ajustar, acertar todos os pontos onde a gente vai fazer o cordão de solda e começar a soldar para aquela parte também esteja pronta. Aqui tem uma pequena dobra na lateral, ó, que é onde faz o acabamento com a lateralzinha que a gente já soldou lá no lugar. Beleza? Então vamos lá agora começar a ajeitar essa peça aqui no lugar para a gente soldar ela e finalizar a parte da funilaria na parte de baixo do carro. Bom, o pedaço aqui já está soldado, os pontos de solda desbastado e a peça já está pronta. Essa parte aqui já está pronta. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o acabamento aqui na parte de baixo. Como é que é o desenho, ó. Tem essa parte mais funda aqui, que é para dobrar e achar para fazer uma aba e ser dobrada com a parte de cima, ser soldado com a parte de cima aqui da longarina. Então aqui tá certo. Aqui é a emenda do ponto de solda. Aqui depois a gente vai fazer a calafetação. Tem que fazer a calafetação nessa emenda aqui e nessa emenda aqui por baixo. Então aqui depois a calafetação esconde um pouquinho esse restinho do ponto de solda aqui. Certo? Essa parte aqui tá pronta, finalizado. Aqui a soldagem aqui em cima, ó. Aqui eu não consegui puxar mais do que isso. E ficou esses pequenos detalhezinhos. Agora aqui sim é a hora de a gente usar um pouquinho de massa para fazer o acabamento nessa parte aqui em cima do ponto de solda. Mas em vista do que estava, eu acho que ficou muito bom. E o que a gente vai usar de massa aqui, na verdade, é pouquíssimo. Na verdade, se a gente fizer uma camada de primer igual tem essa daqui, ó. Aqui a gente tem, deixa eu ver aqui, ver direitinho aqui. Aqui a gente tem essa parte cinza aqui, ó. É um fosfatizante original de fábrica. O verde é o primer original de fábrica. Depois a gente tem a cor branca original de fábrica. Depois tem um outro primer verde, cor branca,
que já é produto de repintura aí no decorrer da vida do LSE aqui do Marcos, beleza? Então se a gente fizer uma camada bem grossa de Prime PU aqui, ele também já cobre isso daqui, mas eu vou fazer um acabamentinho com massa aqui nessa parte e nessa parte aqui que eu não consegui repuxar mais e nem desbastar mais os pontos de solda. Eu também não quero ficar estressando a chapa com desbaste, porque a chapa pode ficar fina, beleza? Então, mais essa parte aqui tá concluída. Deixa eu mostrar o acabamento aqui na lateral, como é que ele fica, ó. Alguns Passats, na verdade todos eles têm esse ponto de solda aqui embaixo, tá? Alguns é feito com latão, que é aquele arame de solda amarelo, e alguns são feitos com o ponto de solda MIG. No manual diz que é pra gente fazer com ponto de solda MIG. Eu já fiz aqui o ponto de solda, já tá desbastado, já tirei um pouco dele e tá finalizada essa parte. Aqui agora é só fazer o acabamento com massa mesmo, para fazer esse pequeno acabamentinho aí, depois vedar essa parte aqui com Max Ved capô, vedar essas emendas aqui embaixo, vedar aqui até lá na frente e vedar aqui por baixo para que não tenha infiltração de água. Aqui a gente tem que fazer alguns pontos de solda. Eu fiz um ponto aqui e mais 3 aqui. É que eu já desbastei eles, então eles não aparecem. Mas mais essa parte aqui está pronta. E agora a gente vai partir para a parte de cima, para a gente tocar uma peça que é onde é colocada a borracha do porta-malas. Bom, gente, vamos lá para a segunda etapa aqui da funilaria na parte traseira do carro do Marcos. A peça que a gente vai trocar é essa daqui, ó. É a extensão, é a parte que liga aqui o pedaço do teto. Tudo isso aqui faz parte do teto. É uma única peça. O teto vem lá em cima, vem aqui. Essa peça que se junta, é tudo uma única peça. Quando troca o teto, toda essa parte aqui tem que ser desmontada, tirada fora e trocada. Até aqui é o teto. Aí ele tem essa junção aqui, que acho que vocês se lembram bem que a gente refez esse pedaço aqui no carro do André, no Passat TS do André. A gente refez essa peça inteira. Aí tem essa peça que liga o teto com essa outra peça que liga o painel traseiro e é onde é feito o encaixe da borracha da tampa traseira. A gente vai trocar essa peça, a nova já está aqui no lugar. Eu já tirei a antiga, na verdade faz um bom tempo já que eu tirei. E agora chegou o momento de eu colocar ela. Eu vou limpar esses pontos de solda aqui, ó, passar uma broca para ele alargar um pouco mais o ponto de solda, limpar para poder fazer a soldagem da melhor forma possível. Essa peça que a gente vai trocar, porque enferrujou aqui a flange onde encaixa a borracha, que é essa parte, e aqui na parte de cima ela estragou. Como a gente conseguiu essa peça para fazer a troca, vocês podem ver que aqui já tinha bastante Max Ved capô. Eu acredito que seja esse o material que está aplicado aqui para fazer a vedação, que devia ter furos aqui, então devia ter uma infiltração de água. Como a gente achou essa peça aqui fácil, a gente encontrou a peça fácil, e então a gente optou por trocar ela inteira. Já desse lado aqui, ó, que é a que está em piores condições, aqui embaixo ela está bem ruim. Essa daqui, por exemplo, eu vou tirar ela fora depois e vou ter que refazer essa peça aqui, porque essa aqui do lado o lado direito é mais difícil de encontrar. Do lado esquerdo a gente até encontra, e eu até tenho uma sobressalente aí. Mas do lado direito aqui, no caso, eu vou ter que tirar essa daqui e refazer ela de novo. Mas isso aqui depois a gente trabalha nessa parte. Agora vamos trabalhar nessa peça aqui. Ela já está toda preparada, pintada com tinta de zinco por dentro. Eu só vou mesmo limpar os pontos de solda aqui, para que eu possa fazer uma soldagem mais tranquila. Beleza? Pronto, aqui a peça já está finalizada. Pontos de soldas feitos, pontos de soldas desbastados e aplicado tinta de zinco para fazer aí a proteção da peça. Está secando. Assim que secar, eu vou trabalhar do outro lado agora, eu vou fazer outra parte. Assim que todas as peças estiverem prontas, secas, protegidas, a gente vai fazer a calafetação dessas emendas aqui, ó. E aqui a gente tem que empapelar elas, fazer um desenho com a fita para ficar como se fosse aquele cordãozinho que o pessoal costuma chamar aí de macarrãozinho. Então a gente vai fazer a calafetação disso aqui, dessa parte até aqui em cima, esse trecho aqui todo, até ali embaixo.
depois essa parte aqui e aqui por dentro. Aqui por dentro eu não vou conseguir mostrar que tá tudo escuro, mas aqui por dentro também a gente vai fazer a calafetação nessas partes pelo lado de dentro. Beleza? Esse lado aqui tá finalizado, pronto. E agora só o que tem que acontecer aqui é só a secagem mesmo dessa tinta de zinco, para depois a gente fazer a calafetação da chapa. Enquanto essa parte aqui seca, vamos trabalhar do outro lado. Bom, a princípio eu não iria fabricar uma peça dessa. Essa daqui é uma peça nova que fiquei moldando ontem a tarde inteira e hoje pela manhã para terminar de moldar a chapa. Ela ainda não está finalizada, ainda precisa fazer uma dobra aqui que é onde encaixa a borracha, fazer 2 furos aqui onde fica um batente preso e prender uma peça que vai aqui embaixo que é onde é presa a mola da tampa traseira. Então, a princípio eu não iria fazer uma peça dessa por completo. Ela é bem complexa de se fazer, foi bem trabalhoso de fazer essa peça toda aqui. Mas por que eu optei por fazer uma peça dessa inteira? Porque eu evito de ficar fazendo solda, a peça ficar com emendas, eu ficar desbastando, e isso é muito prejudicial para a saúde. Eu prefiro investir um dia e meio para fazer uma peça dessa inteira, do que ficar remendando uma peça dessa daqui, ó. Essa aqui é a peça antiga que a gente tirou. Eu acho que ficou bem parecido. Aqui as pecinhas que eu tirei na parte de trás, que eu vou passar para essa daqui. Eu acho que ficou bem parecido aqui e o resultado foi muito bom. Eu gostei bastante. Agora, com essa peça inteira, a qualidade do trabalho aqui fica muito melhor. Eu tenho uma outra aqui também, ó. Essa aqui é do lado esquerdo. Ela serviu também de alinhamento, molde, para ver os desenhos mais claramente, porque ela é uma peça nova, peça inteira. Serviu para mostrar os desenhos direitinho. E essa daqui é uma peça antiga já. A peça velha aqui na parte de baixo a gente já não consegue ver alguns desenhos certinho. Mas eu consegui replicar a peça ali numa chapa nova. Eu acredito que o trabalho ficou bom. A peça ficou bem melhor. E aí a gente vai ter uma peça com uma chapa... uma peça por inteira, com a chapa inteira novinha, e o resultado final aqui vai ser muito melhor. Agora eu vou fazer esses 2 furos que vem aqui, soldar essas peças daqui, soldar a peça que vai aqui embaixo. Eu não sei se eu vou fazer essa dobra onde encaixa a borracha antes de colocar a peça no lugar, ou depois de colocar a peça no lugar. Eu vou estudar qual que é a melhor forma e fazer a soldagem da peça aqui no lugar, para depois já finalizar essa parte do trabalho. Eu considero que aqui a decisão que eu tomei foi a mais acertada e o resultado final ficou muito bom. Pronto, agora ela está finalizada e pronta para ir para o seu devido lugar. Já soldei a pecinha que prende o batente aqui, que dá um alinhamento, digamos assim, uma escora quando a tampa baixa. Ela tem uma pecinha que é encaixada aqui. Quando a tampa baixa tem uma outra peça que alinha ela aqui e apoia na peça que vai aqui. Aqui embaixo já soldei, aliás. Deixa eu mudar aqui para vocês verem. O suporte da mola. Originalmente ele é feito com 2 pontinhos de solda, mas como essa chapa aqui é fina e essa é bem grossa, eu teria que derreter muito a chapa de cima, aliás, esquentar muito para conseguir fazer a penetração da solda nessa chapa que é grossa, e depois passar para essa. E a possibilidade de fazer com que o furo que a gente faz com a broca se alargue é muito grande. Então eu fiz 2 cordõezinhos de solda aqui na lateral, que vai segurar ele muito bem. São 2 cordões de solda bem reforçados. Então essa peça está soldada, essa peça aqui está soldada. Aqui a gente tem a que a gente fez, e aqui a gente tem a do outro lado. Beleza? Essa aqui é lado direito, lado esquerdo. Essa aqui é lado direito. Então agora aqui deixa eu mudar o ângulo para vocês verem. Agora a gente tem aqui as 2 peças prontas. Na verdade, uma peça pronta, e essa aqui é a sobressalente que serviu de molde. Beleza, galera? Agora é só levar essa peça aqui pro lugar, alinhar tudo direitinho e soldar ela na carroceria do carro. Bom, essa peça aqui está colocada no lugar. Esse aqui é o resultado final da peça, moldada e colocada no lugar. A gente já fiz a soldagem da peça, coloquei a borracha aqui para testar a tampa, fechando normalmente.
e o alinhamento ficou bom. Apenas nessa parte aqui que eu tive uma surpresa bem desagradável. Quando eu fiz a soldagem aqui, por ser massa, queima muito mais fácil. Então queimou aqui e mostrou que essa parte aqui tá com massa. A gente pode ter algo estranho aí por baixo, escondido. Mas aqui em relação à peça, finalizada aqui a peça, feita a soldagem, depois a gente vai fazer a calafetação dessas uniões de chapa aqui, ó. E essas marquinhas de martelo, quando a gente aplicar o primer aqui dentro, tudo isso aqui some. Aí fica lisinho e o acabamento fica melhor ainda. Eu considero que a decisão tomada de fazer uma peça nova dessa foi a melhor possível. E o resultado aqui ficou muito melhor. E a gente não tem uma peça emendada e com outras partes com pequenos focos de ferrugem. Então, no meu entender, essa aqui foi a melhor decisão a ser tomada. Fazer a peça, trocar ela por inteira. E aí a gente fica com uma peça com chapa nova. Bom, com aquela parte de cima pronta, a gente está aqui na lateral traseira lá do passageiro. A gente veio trabalhar na parte de baixo aqui. E aqui eu fiz uma pequena limpeza. Esse buraco aqui eu já sabia que tinha, mas isso aqui eu não sabia que tinha. O famoso remendo com alguns pontinhos de solda e massa por cima. Aqui também tem bastante massa, então toda essa parte aqui ela tá com massa. E se a gente começar a avançar muito mais aqui para cima, a gente pode ter surpresas bem desagradáveis. Aqui na soldagem da peça que eu fiz aqui, que vocês acompanharam aí, aqui na lateral tem massa também, então queimou um pouquinho. Aqui eu vou ter que refazer essa parte, retrabalhar esse pedaço aqui para pintar depois também. Se não tivesse a massa aqui, ele teria queimado só um pouquinho aqui. A exemplo do que aconteceu do outro lado, a gente lixava e fazia um retoquinho sem problema nenhum. Mas aqui, como tem massa, a massa queimou aqui e a gente vai ter que dar uma retrabalhada nessa parte. Aqui embaixo tem bastante e por enquanto eu não vou mexer nisso aqui. Aliás, eu não vou mexer nisso daqui, porque não foi o que o Marcos me pediu. E se a gente começar a avançar nessa parte aqui, a gente pode encontrar problemas e surpresas bem desagradáveis. Certo? Então eu vou cortar aqui, vou tirar esse remendo que está aqui. E aqui já foi feito um que ele vem até aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Veio até aqui e aqui embaixo tem um outro. Que aqui atrás tem um buraco, tem um vão, ó. Mas eu não vou conseguir mostrar pra vocês porque tá escuro. A hora que eu tirar a gente vai conseguir ver. Eu vou fazer um corte aqui em cima assim, ó. Vou tirar toda essa parte fora aqui. E aí a gente consegue ver o real estado disso daí. Bom galera, eu coloquei uma lâmpada aqui pra dar uma melhorada. E olha o que a gente tem aqui por baixo. Não sei se eu tô conseguindo mostrar direitinho. Aqui é um pedaço de chapa, ó. Aqui apodreceu, né? Não existe mais. E aqui é um pedaço de chapa, ó. Vem até aqui. Tá vendo até aqui? Aqui ele tem uma dobrinha, que é para essa peça que eu tirei já fazer o encontro dela aqui embaixo, fazer a soldagem. E aqui aqueles pontinhos de solda só para segurar a chapa mesmo no lugar. Uma única chapa. Isso aqui é um pedaço dividido em duas partes. Aqui é aquela parte que vem lá de cima, que eu mostrei do outro lado, que faz o fechamento do assoalho da mala e a longarina. E aqui é o final da caixa de roda. Então aqui uma parte, aqui outra parte, e aqui no meio elas são juntadas por duas partes que são dobradas para o lado de dentro. E a pessoa colocou uma chapa aqui inteira, fez a dobra para outra peça chegar em cima e tá pronto. O pedaço que eu tirei é esse daqui, ó. O cara pegou uma chapa qualquer lá, vocês podem ver que até tem um desenho aqui, ó. Isso aqui não é emenda, isso aqui é um desenho de alguma chapa. E o cara só dobrou, moldou em cima. Ó, aqui vocês estão vendo a emenda tá aqui, ó. E o corte tá aqui, ó. Então, é chapa sobre chapa, alguns pontos de solda e massa para terminar o trabalho. Eu vou passar isso aqui pro Marcos. Eu já descobri que o painel traseiro ele foi remendado em duas partes. Provavelmente o carro bateu nessa lateral aqui, teve alguma avaria, ou bateu na traseira, teve alguma avaria, e o painel traseiro ele foi cortado em uma parte e foi remendado ali no meio. Esse pedaço aqui, ó, essa partezinha aqui, eu vou passar pro Marcos e vou ver. Aqui até que tá fácil de resolver, mas eu vou ver o que o Marcos quer fazer na parte do painel traseiro. Porque se ele quiser fazer alguma coisa lá, fica mais fácil eu desmontar lá, para ir desmontar aqui, para fazer primeiro aqui e depois fazer lá. Se ele optar por não mexer lá no painel traseiro, aí eu vou trabalhar aqui de uma forma diferente para reparar essas duas partes,
reparar esse pedaço aqui e fazer com que essa parte seja feita da melhor forma possível. Aqui não tem muito o que fazer, limpar essa ferrugem que tem aqui, se o Marcos optar por não fazer, não mexer no painel traseiro, limpar aqui essa ferrugem, fazer as duas partes, fazer a parte de fora, fechar, fazer o acabamento e essa parte aqui tá finalizada. Daqui para lá, aí eu já não garanto mais nada, porque é uma parte que a gente não vai mexer e a gente não tem como garantir nada que foi feito ali. Foram serviços passados, a gente pode ver que aqui, ó, aqui tá bem para fora. Então existe um ressalto bem grande aqui que tá desalinhado e daqui para cima é só massa. Então eu vou passar pro Marcos para ver o que ele quer fazer e aí a gente toma a melhor decisão possível para ou só mexer aqui ou mexer nas duas partes. Vou tentar mostrar para vocês aqui onde é que tá a emenda do painel traseiro. Ele foi cortado aqui, ó. Então a pessoa cortou aqui, tirou a parte de cima e cortou aqui e tirou essa parte fora para fazer algum trabalho aí pelo lado de fora. Vou perguntar pro Marcos para saber o que ele quer que eu faça ou se ele quer que eu não faça nada aqui nessa parte. E aí a gente toma a melhor decisão possível. Mas essa parte aqui do painel traseiro sofreu alguma avaria e foi tirado esse pedaço e recolocado o mesmo pedaço. Tanto que os buracos de onde coloca aqui a lanterna, eles estão todos estragados aqui. Esse aqui tá rompido, esse aqui tá fora de medida. Os outros até que estão bons, mas esses dois aqui não tão legais. Aqui eu não sei se eu consigo mostrar, ó, dá pra ver o cortezinho aqui, ó, bem aqui, ó, aqui onde foi feita a emenda, certo? Vou passar isso aqui pro Marcos e vamos esperar para saber o que ele quer que eu faça. Bom, falei com o Marcos, ele pediu para que eu fizesse apenas essas duas partes, essas partes internas e essa parte externa aqui. Ele não quer mexer por enquanto naquelas outras partes, porque a gente pode encontrar coisas bem desagradáveis e ele não, acredito eu, que não esteja preparado para isso no momento. Então o que a gente vai fazer? Reconstruir essas duas partes. Aqui elas é onde era feita a junção e aqui era feito um cordãozinho de solda por dentro no momento da montagem da carroceria, mas a pessoa que fez a soldagem dessa chapa aqui fez com que isso aqui virasse uma única peça. Então a gente vai fazer esses dois pedaços, colocar no lugar, fazer a calafetação, depois vai fazer esse pedaço aqui da parte de fora, soldar no lugar e terminar essa parte da lateral lado direito. Mais pra frente, depois se o Marcos quiser mexer no painel traseiro, o que a gente vai fazer aqui não se perde. A gente continua o trabalho na parte do painel traseiro, mas o que a gente vai fazer aqui não se perde e a gente pode ficar tranquilo quanto ao trabalho que a gente vai fazer nessas duas peças. Então vamos refazer esses dois pedaços, colocar no lugar e aí a gente dá por finalizada essa funilaria da parte traseira naquilo que a gente já tinha contratado. Bom, vocês estão vendo aqui que eu cortei um pouquinho a mais dessa peça aqui, dessa parte da lateral do carro. Tá aqui o pedaço, ó. Eu tinha cortado aqui embaixo, mas eu cortei um pouquinho a mais. O Marcos esteve aqui no final de semana. Hoje é uma segunda-feira. A gente tomou uma decisão de, por enquanto, não vai mexer no painel traseiro. Ele não está com intenção de mexer nisso agora, não está preparado para isso. Mas aqui na lateral a gente vai tomar uma decisão. Aliás, a gente já tomou a decisão e vai fazer o trabalho de uma forma um pouco mais diferente. Eu vou comprar a peça daqui, ó. Aliás, eu já encomendei a peça para ser trocada aqui. A gente vai trocar esse pedaço inteiro. E nessa ocasião aqui, nesse trabalho, eu vou trocar ela. Deixa eu pegar a lâmpada aqui para iluminar ali dentro para vocês, ó. Ali dentro tem uma parte que tem aquele buraco e lá em cima tem uma curva. Aqui nesse ponto, ó, tem uma curva e tem uma aba ali em cima. Então tem a curva e tem a aba. Essa parte aqui, ela tá, digamos assim, que os pontos quebraram. No momento da batida ali na parte traseira, os pontos quebraram ou não estão muito confiáveis. E aqui a gente consegue ver uma parte de ferrugem também. E essa parte aí, ela tá danificada. Então nessa ocasião aqui, nesse caso, eu vou fazer um corte aqui em cima. Deixa eu voltar minha lâmpada aqui para o lugar. Restabelecido aqui a iluminação. Nesse caso aqui eu vou fazer um corte aqui em cima assim, ó. Eu vou tirar essa parte aqui porque
aquela parte onde tem aquela curvinha que eu mostrei para vocês aqui, ela pega até aqui em cima e ela tá danificada. Então nesse caso eu tenho que fazer este corte mais em cima aqui para trocar essa parte inteira. Aqui vocês conseguem observar que tem massa também. Então aqui é uma parte que deve ter alguns amassados, aqui em cima deve ter alguns amassados. Eu vou cortar essa parte aqui, e vou fazer a troca da peça aqui em cima, certo? Isso é uma decisão que a gente já tomou. Na verdade, eu não tinha falado isso pro Marcos no final de semana. A gente só tinha decidido reparar essas duas partes aqui embaixo e refazer aquele pedacinho que a gente cortou aqui embaixo. Mas hoje, segunda-feira, trabalhando um pouco mais aqui no carro, eu vi que a solução, o jeito melhor de fazer um acabamento melhor aqui e a gente ter a lateral numa melhor condição era fazendo a troca da peça aqui em cima, fazendo o reparo da forma certa, corrigindo os defeitos que tem aqui dentro e corrigindo aquele defeito ali, ó, que é o final dessa peça, onde tem aqui um ponto de ferrugem e os pontos de solda ali não estão confiáveis. Certo, galera? Então eu vou trocar essa parte aqui em cima, vou trocar essa peça toda para fazer esse reparo aqui na lateral e a gente fica com um acabamento bem melhor, um trabalho bem melhor aqui nessa parte. E a lateral aqui na parte de baixo fica do jeito certo e o Marcos não precisa se preocupar com isso daí. Bom, galera, a peça chegou, vocês estão vendo aqui a peça. Só que já é final de tarde e eu tô encerrando o expediente por hoje. E essa parte aqui eu só vou conseguir mostrar isso aqui sendo colocado no vídeo da semana que vem, porque eu já tô no meu limite aqui para encerrar as gravações, fazer a edição do vídeo e fazer o upload para vocês poderem assistir aí na terça-feira às 20 horas. Beleza? Então esse vídeo eu vou encerrar ele por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente volta com a conclusão dessa parte aqui, ó, da colocação dessa peça aqui na lateral, e a gente vai fazer as calafetações das emendas dessa chapa aqui também, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, que a gente já fez o trabalho. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu joinha, compartilhe o vídeo, divulga o canal. Se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a Deus, que é quem torna tudo isso aqui possível, nos dando sabedoria e perseverança em fazer o melhor trabalho possível, tanto para a gente quanto para as pessoas que confiam no nosso trabalho. Terça-feira que vem a gente retorna com mais um vídeo do Passat LSE do Marcos. Tá chegando a hora da gente fazer a pintura. Feita a pintura, ele vai ser montado e vai ser entregue ao Marcos para ele poder levar o carro e usufruir dele. Esse dia tá bem próximo, a gente já tá bem avançado no trabalho e se Deus quiser a gente logo vai terminar tudo isso para poder entregar o carro para o Marcos. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.